Oi pessoal, agora mais um assunto aí da parte de eletricidade. A gente vai falar sobre associação em paralelo de resistores. Então, o que significa associar resistores em paralelo? Significa você fazer uma montagem como essa daqui, ligando todos os resistores em dois pontos, que nem a gente fez aqui. Bom, então aqui imagina que você tem um resistor de resistência R1, aqui R2, assim sucessivamente até o último Rn. A nossa ideia aqui é achar um resistor que valha por todos, um resistor equivalente, que vai ter uma resistência equivalente a Rp. Então vamos começar, pessoal. Qual é a principal característica de uma associação de resistores em paralelo? Gente, a principal característica é o U ser igual para todos os resistores. Então, vou até escrever aqui. U é igual para todos os resistores. Agora, quem que vai ser a nossa corrente total? A corrente não é a mesma para todos. Entre uma corrente total aqui, ó, ela separa I1, I2, I3, I4 até o IN. Então a gente sabe que essa corrente total, ela vai ser a soma de todas as correntes. I1 mais I2, mais pontinhos, mais IN. Agora, a gente sabe que U é R vezes I, então o I é U sobre R. Se eu trocar o I por U sobre R, aqui vai ficar U sobre o R equivalente igual a U sobre o R1 mais U sobre R2 mais pontinhos mais U sobre Rn. Como nós sabemos que o U é igual para todo mundo, você pode cortar o U e aí você acaba chegando na expressão para calcular a resistência equivalente em paralelo, pessoal, que é essa daqui, ó. 1 sobre Rp igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais pontinhos mais 1 sobre Rn. Portanto, toda vez que você tiver resistores associados em paralelo, para você calcular a resistência equivalente, você pode fazer essa conta. Agora, gente, uma dica. Tem jeitos mais fáceis de você resolver sem ter que fazer essa conta aqui, tá? Então, algumas dicas. Por exemplo, se você tiver dois resistores em paralelo, para calcular a resistência equivalente, basta você fazer o quê? O produto deles dividido pela soma. Então, para dois resistores em paralelo, para calcular a resistência equivalente, você faz o produto pela soma. Professor, mas de onde vem isso? É só você pegar essa expressão aqui, com dois resistores, tira o mínimo aqui, R1 e R2, inverte, você acaba chegando nessa relação produto pela soma. Ah, professor, e se eu tiver mais de dois resistores? Bom, você pode fazer o seguinte. Se você tiver 3, por exemplo, você pode fazer para 2, produto pela soma. O que deu, faz com o terceiro, produto pela soma, e assim sucessivamente, tá certo? Uma outra dica, pessoal, é a seguinte. Se você tiver N resistores iguais, ou seja, de mesma resistência, para você calcular a resistência equivalente, tem um jeito mais fácil ainda. Para calcular a resistência equivalente, você faz o valor de uma resistência dividido pelo número de vezes que ela aparece. Então, se você tem, por exemplo, 4 resistores iguais em paralelo, como é que você acha a resistência equivalente? Você pega a resistência de 1 e divide por 4, que é o número de vezes que ele aparece. E só para a gente finalizar, quando você associa resistores em paralelo, gente, o que acontece?
o RP é sempre o de menor resistência de todo o circuito. Ou seja, quando você monta uma associação em paralelo, pessoal, você está a fim de quê? De diminuir o valor da resistência equivalente. Sempre o RP é o menor de todos, é menor do que qualquer um outro resistor que faça parte do circuito. Valeu, gente. Tchau.